Se havia esperanças de um maior equilíbrio na Fórmula 1, os primeiros treinos oficiais para o Grande Prémio de San Marino, em Imola, trataram de desfazer quaisquer hipóteses de igualdade. Nigel Mansell deu 1,2 segundos ao campeão do mundo Ayrton Senna e 1,6 ao outro McLaren de Berger. Os Ferrari, jogando em casa no seu circuito Enzo e Dino Ferrari, tiveram de se contentar com os 6º e 7º tempos para a grelha de partida provisória. Deste e de muitos outros temas daremos conta nesta edição do Rotações. Corridas no autódromo, público ausente, animação na pista. Fórmula 3 alemã, Pedro Lamy ganhou outra vez. Ayrton Senna em Portugal. Arganil, motocross europeu. Carros antigos no Norte. Boa noite para o continente, boa tarde para os Açores e para a Madeira. Altas rotações no Autódromo do Estoril no fim de semana passado. 6 corridas muito animadas, exagero no entusiasmo de alguns pilotos, um balanço positivo da pista para dentro, mas resultados negativos da pista para fora. O público fez-se notar pela ausência. Frederico Viegas foi o mais rápido nos treinos cronometrados para a corrida do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4, o que lhe conferiu a pole position. Viegas dividiu a primeira fila da grelha com Rui Águas. Quando se acendeu o sinal verde, Frederico Viegas largou na frente, seguido de muito perto por Rui Águas. Carlos Azevedo e Rosário Sotomayor vinham logo atrás. Ainda no decorrer da primeira volta, Rui Águas ultrapassou Frederico Viegas e ganhou-lhe a liderança da corrida. Carlos Azevedo mantinha-se no terceiro posto, enquanto que mais atrás Carlos Borges tentava destronar Rosário Sotomayor. À terceira volta, Borges foi mais rápido que a sua adversária e ultrapassou-a, ascendendo à quarta posição. Um pouco mais tarde foi obrigado a abandonar depois de um toque com Nelson Basto. Rui Águas continuava a liderar com Frederico Viegas e Carlos Azevedo no seu encalço. Estes 3 pilotos lutavam pelo comando da prova e, a meio da corrida, Águas foi finalmente ultrapassado pelos seus 2 opositores, com Viegas a conseguir alcançar o primeiro lugar e Azevedo a bater o piloto da Van Diemen. Durante 3 voltas, Frederico Viegas assumiu a liderança da segunda prova do Nacional de Fórmula 4, com Carlos Azevedo na segunda posição, seguido por Rui Águas. Apesar de parecer haver uma definição dos lugares da frente, nenhum destes pilotos desistia de tentar obter uma melhor classificação. Entretanto, Gonçalo Gomes já alcançara o 4º lugar, beneficiando do atraso de Rosário Sotomayor, que caía para a 8ª posição. Durante a maior parte da corrida, Jorge Leite e Francisco Sandi Castro alternaram-se no 5º posto, mas no final perderam-no para Rosário Sotomayor, que conseguia assim uma excelente recuperação. Na frente continuava Frederico Viegas, mas Carlos Azevedo não desistia de tentar ultrapassá-lo. A 3 voltas do fim, quando cumpriu mais uma passagem pela reta interior do circuito, Azevedo foi mais rápido e subiu ao primeiro lugar. 2 voltas depois, Viegas voltaria a recuperar a liderança para, mesmo no final, Carlos Azevedo o destornar e assim assegurar a segunda vitória desta temporada e a liderança do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Na terceira posição, terminou Rui Águas. Classificação final. Primeiro, Carlos Azevedo. Segundo, Frederico Viegas. Terceiro, Rui Águas. Quarto, Gonçalo Gomes. Quinto, Rosário Sotomayor. A volta mais rápida foi para Frederico Viegas. A corrida reservada ao Grupo N Nacional ficou marcada por penalizações aos 2 pilotos mais rápidos nos treinos. Por ter faltado à reunião com o diretor da corrida, Nil Mourinho, o homem da pole position, largou em último. Quanto a Mário Silva, beneficiou desse facto para partir na frente, mas no final, uma penalização de 1 minuto por alegada falsa partida tirou-lhe a vitória. O muito vento que se fazia sentir no domingo no Autódromo do Estoril foi a razão evocada por Mário Silva junto dos comissários desportivos para a hipotética falsa partida. Após a largada, a ordem de passagem na curva VIP era semelhante à da grelha. Mário Silva primeiro, Adriano Barbosa segundo e Manuel Fernandes terceiro. Mas as alterações notaram-se a partir daí, com Manuel Rodrigues melhor no arranque, a rodar já na frente de Ferreira da Silva, e Lia Morim, já no 7º posto, atrás de Aurélio Veiga. Pedro Azeredo e Hernani Lope, que estreou bonito, mas ainda pouco desenvolvido, o Honda Civic VTI, completavam um pequeno pelotão da corrida.
A pressão do Opel Astra de Adriano Barbosa sobre o Peugeot de Mário Silva no comando da corrida viria a dar os seus frutos logo na segunda volta. Barbosa sai da parabólica interior a par do líder e na travagem para a curva da orelha é já o Astra amarelo do Team Cam o comandante. Cá mais atrás, o Astra da TPM prosseguia a sua recuperação com os BMWs de Manuel Rodrigues e Aurélio Veiga na mira. Assim, na primeira passagem pela meta, o primeiro era Adriano Barbosa, seguido por Mário Silva, Manuel Fernandes, Manuel Rodrigues e Nia Amorim. Nia Amorim continua a sua ascensão e na volta seguinte assume o quarto posto após ultrapassar o seu companheiro de equipa Manuel Rodrigues ao volante do BMW da TPM, que o piloto do Porto viu o ano passado. A quinta volta marcou o regresso do Peugeot número 1 da equipa Galp Mocar ao comando. Mário Silva colou-se à traseira do Astra de Adriano Barbosa e daí pulou para a frente, em plena reta interior. Pelo terceiro lugar lutavam Manuel Fernandes e Nia Amorim, com Manuel Rodrigues na expectativa. A animação na frente era cada vez maior, com os 5 primeiros em luta constante. As imagens que vamos ver a seguir, captadas do interior do Astra de Nia Amorim, são prova disso. Adriano Barbosa queima a travagem na tentativa de regresso ao comando. E Nia Amorim consegue, por dentro, pôr-se ao lado de Manuel Fernandes. Mas o veterano piloto de Vila Real, aproveitando o corretor, consegue garantir o terceiro posto. Deste jogo, custos maiores vão pagar os homens dos Opel Astra. Os pneus radiais que montaram não vão aguentar a pressão e o prejuízo foi inevitável. Na travagem para a parabólica interior, Adriano Barbosa trava forte e desequilibra o seu Astra, permitindo a ultrapassagem dos seus mais diretos perseguidores, Manuel Fernandes e Nia Amorim. Ainda assim, os 5 primeiros mantinham a proximidade aqui nos S's. A luta agora pelo segundo lugar entre Manuel Fernandes e Nia Amorim iria terminar com o piloto de Porto a sentir os mesmos problemas que tinham afetado o Astra de Adriano Barbosa. Amorim tentou ultrapassar Manuel Fernandes, mas acabou por ser passado pelo melhor piloto do Team Cam. O piloto do Astra da TPM Motorsport daria de seguida entrada na sua boxe para trocar o pneu esquerdo da frente, regressando depois à corrida, já muito atrasado. E com Mário Silva isolado no comando, seguido por Manuel Fernandes, também confortável no segundo lugar. E Manuel Rodrigues agora no terceiro posto, depois de passar Adriano Barbosa, que por pouco não perdeu o quarto lugar para Ferreira da Silva. Os problemas de pneus afetariam também o Astra de Pedro Azeredo, que acabou por ser ultrapassado por Aurélio Veiga e pelo estreante Honda Civic e Hernani Castro Lopo. No final, para Mário Silva, a surpresa da derrota na secretaria pela penalização de 1 minuto, aplicada pela direção da prova, por alegadamente ter falseado a partida. Assim, a classificação final da corrida do agrupamento N nacional foi a seguinte: primeiro, Manuel Fernandes; segundo, Manuel Rodrigues; terceiro posto para Adriano Barbosa; quarto lugar para Ferreira da Silva e o quinto para Aurélio Veiga. E depois houve a corrida do Troféu Renault, uma corrida que foi muito disputada e da qual temos também uma reportagem excelente que havemos de passar na devida oportunidade. Na corrida do Troféu BMW, Alcides Petias mereceu a comparação com Nigel Mansell ao vencer pela segunda vez consecutiva. Na prova do Troféu Toyota Iniciados, destaque para Isabel Sandra, que proporcionou emoção e expectativa. Manuel Barbosa obteve a pole position para a corrida do Troféu Toyota de Iniciados. Barbosa dividiu a primeira fila da grelha de partida com Manuel Conceição. A quando da largada, Manuel Barbosa foi o mais rápido e assumiu o comando da prova, seguido por Manuel Conceição, Miguel Correia, Rui Castro Lopo e os restantes 18 concorrentes que participaram nesta segunda corrida a contar para o Troféu Toyota de Iniciação. Ainda no decorrer da volta inicial, Manuel Conceição conseguiu ultrapassar Barbosa e arrebatar-lhe a liderança. A exemplo do que já acontecera nas provas anteriores, a corrida reservada aos Toyota prometia muita disputa. A verdade é que os pilotos iniciados têm conseguido animar as suas corridas de tal forma que os vencedores só são conhecidos mesmo no final. Manuel Barbosa e Manuel Conceição continuavam a lutar pelo primeiro lugar, mas Barbosa era mais rápido que o seu adversário
e durante as 3 primeiras voltas liderou sem que Conceição o conseguisse destornar. Só que à 4ª volta, um toque entre ambos ditou o abandono de Conceição, enquanto que Barbosa caía para o 8º lugar. O principal beneficiado foi Nuno Jácomo, que vinha a efetuar uma boa recuperação. Largou do 6º posto da grelha, foi ultrapassando adversários até chegar ao 3º lugar e, depois do desentendimento entre Barbosa e Conceição, passou a ser o comandante da prova. Mas não por muito tempo, já que 2 voltas mais tarde, Miguel Correia conseguiu ultrapassá-lo e ganhar-lhe o 1º lugar, muito embora Nuno Jácomo não desistisse de lutar pela liderança. Entretanto, mais atrás, Manuel Barbosa e Rui Castro Lopo lutavam pela 6ª posição. Enquanto Miguel Correia se mantinha na liderança da prova, Isabel Sandra recuperava várias posições e ascendia ao 2º posto, seguida por Nuno Jácomo e Joaquim Araújo. Uma volta mais tarde, Isabel Sandra liderava a prova e Miguel Correia caía para o 4º lugar. Nuno Jácomo, que era o 2º classificado, continuava a lutar pelo comando da corrida, com Isabel Sandra a defender a sua posição. Joaquim Araújo mantinha-se no 3º posto e Miguel Correia preparava-se para recuperar os lugares perdidos. Quando faltavam 4 voltas para o final, Nuno Jácomo ultrapassou Isabel Sandra e ascendeu à liderança. Miguel Correia acabaria por conseguir bater Manuel Barbosa e ganhar-lhe o 2º posto, enquanto que Isabel Sandra terminava na 4ª posição. No final, a vitória foi para Nuno Jácomo. Na 2ª posição terminou Miguel Correia, em 3º Manuel Barbosa, em 4º Isabel Sandra e em 5º Rui Castro Lopo. A volta mais rápida foi para Rui Castro Lopo. Alcides Petis aproveitou o facto de largar da pole para se colocar no comando da 2ª corrida do troféu BMW temporada de 92. Álvaro Parente e Jorge Petis realizaram uma boa partida, o mesmo não sucedeu com Manuel Fernandes, que perdeu algumas posições. Na travagem para a curva 1, Álvaro Parente ganhou um lugar ao ultrapassar Carlos Marta. Parente passava agora a rodar no 3º posto. Com algumas dificuldades em suportar os ataques dos seus adversários, estava Carlos Marta, que perdeu mais uma posição ao ser ultrapassado por Jorge Petis na entrada para a curva 3. Mas Carlos Marta não baixou os seus braços e na travagem para a curva VIP voltou ao 4º posto. Miguel Ramos foi o piloto convidado pela Baviera para participar nesta corrida. Miguel Ramos teve inúmeros problemas para controlar o seu BMW e não conseguiu evitar alguns peões. Só na parabólica interior, o piloto do carro alemão efetuou 2. Alcides Petis imprimiu um andamento forte no início da competição. Realizou a melhor volta da corrida na 3ª passagem pela meta, com 1 minuto, 50 segundos, 109 milésimos, à média de 131 km/h, e conseguiu de imediato a vantagem de 2 segundos sobre o seu mais direto adversário, António Barros. O comandante da prova beneficiou ainda da luta entre os pilotos que o antecediam para se afastar e ficar sozinho no 1º lugar. Na luta pelas posições do fundo da tabela, José Pérez ganhou um lugar a Rui Leite e ascendeu ao 10º posto. Miguel Ramos continuava a sua série de peões. Desta vez foi nos S's. Uma corrida para o piloto do carro número 20 esquecer-se. Agora a repetição do peão visto do interior do carro de Miguel Ramos. Com Alcides Petis tranquilamente no comando da prova, o interesse desta corrida estava na luta pela 2ª posição entre António Barros e Álvaro Parente. Este último bem tentou passar António Barros no final da reta da meta, mas não foi bem sucedido na tentativa de ganhar uma posição ao seu adversário. Jorge Petis aproveitou-se desta luta para se chegar ao carro de Álvaro Parente. E na curva do tanque, o piloto do BMW, número 4, onde estava instalada uma câmara de reportagem, não foi de modas e passou o seu adversário, ascendendo ao 3º lugar. Até ao final da corrida, as posições da frente não sofreram alterações e Alcides Petis venceu a 2ª prova da temporada. António Barros concluiu a competição no 2º posto, à frente de Jorge Petis, Álvaro Parente, Carlos Marta e Manuel Fernandes. Terminaram a corrida 13 concorrentes e Alcides Petis foi o autor da volta mais rápida.
Estejamos para o final deste bloco de imagens, as corridas dos troféus Volkswagen Polo e Renault Clio. A prova dos Clio, com tantos toques e despistes, chegou a ter de ser interrompida, dando direito a uma segunda partida. Na dos Polo, valeu a exibição de Miguel Bravo, que fez a vida negra ao vencedor Manuel Melo Breiner. Com o sinal verde, Pedro Melo Breiner assumiu o comando da corrida reservada ao troféu Volkswagen Polo, levando atrás de si Manuel Melo Breiner, Manuel Bravo, Paulo Rompante, Adruzílio Lopes e Mário Silva. Partiram para esta prova 23 concorrentes. Rui Lages realizou no Estoril a primeira corrida aos comandos de um Polo. Depois de ter realizado o 9º tempo nos treinos, o piloto de Braga, após a primeira volta, já ocupava o 6º lugar. Miguel Coceiro, na tentativa de passar Rui Lages, não lhe poupou uns toques na traseira do carro, onde estava instalada uma câmara de reportagem. Metros iniciais da corrida com Pedro Melo Breiner no comando, seguido pelo seu irmão Manuel e Miguel Bravo. Um pouco mais atrás, Mário Silva pressionava Paulo Rompante. Na travagem para a curva 1, Miguel Bravo ganhou uma posição a Manuel Melo Breiner. Na volta seguinte, Miguel Bravo chegaria ao primeiro lugar, depois de passar Pedro Melo Breiner em plena reta da meta. Manuel Melo Breiner também tentou ultrapassar o seu irmão, mas não foi bem sucedido na tentativa. Na volta seguinte, e na reta interior, Manuel Melo Breiner conseguia ganhar um lugar a Pedro Melo Breiner. Na luta pela 4ª posição, Miguel Coceiro levava de vencida Mário Silva. Mais atrás na classificação geral, Rui Lages continuava a adaptação ao seu novo carro e levava entretanto um toque de Celestino Araújo, que na saída da curva VIP ganhou um posto ao piloto da cidade dos Arcebispos. Pelo caminho ficava Jorge Bezerra, que não conseguiu evitar uma saída no final da reta da meta. Adruzílio Lopes, Moreira da Silva e Luís Oliveira tiveram a mesma sorte, numa altura em que discutiam o 10º lugar. Adruzílio Lopes e Moreira da Silva continuaram em prova, o mesmo não sucedeu com Luís Oliveira. Com o aproximar do final da corrida e quando controlava o seu mais direto adversário, Miguel Bravo começou a ter problemas com a caixa de velocidades do seu carro, o que permitiu a aproximação de Manuel Melo Breiner, que por sua vez não teve muitas dificuldades em passar o até então comandante da prova. Na luta pela 3ª posição, Mário Silva e Miguel Coceiro tocaram-se na curva 3. Pedro Melo Breiner, que vinha logo atrás, aproveitou o desentendimento entre os dois pilotos e ascendeu ao 3º lugar. Na tentativa de recuperar o comando da corrida, Miguel Bravo travou para lá dos limites na entrada para a curva 1 e efetuou uma ultrapassagem à Mansell. Mas Manuel Melo Breiner, já muito experiente neste tipo de situações, na saída da curva aproveitou o facto do carro de Miguel Bravo estar desequilibrado para voltar ao primeiro lugar. Miguel Bravo, ainda sobre a linha de chegada, tentou passar o seu adversário, mas Manuel Melo Breiner não deu hipótese ao jovem piloto e venceu a corrida reservada aos pequenos Volkswagen Polo. Na 3ª posição ficou Pedro Melo Breiner, depois Mário Silva e, no 5º lugar, Miguel Coceiro. A volta mais rápida para Celestino Araújo. Perderam os amantes do automobilismo uma excelente oportunidade de verem no passado domingo em Portugal e no Autódromo do Estoril uma corrida de velocidade ao estilo dos Stock Cars norte-americanos. Referimos-nos em concreto à corrida correspondente ao troféu Renault Clio Galp, marcada por inúmeros acidentes e por uma interrupção à 10ª volta. Em consciência de alguns, por pouco não marcou fisicamente outros. Com 2 minutos, 2 segundos e 735 milésimos, Pedro Lacerda ganhou o direito a largar para a corrida da primeira posição da grelha. Vasco Campos, que partiu ao seu lado, viria a ser mais rápido no arranque, tendo curvado no final da reta da meta à sua frente. O mesmo aconteceu com os 2 homens da segunda linha. João Pedro Estrela, 4º nos treinos, saiu mais rápido que José Araújo e assumiu o 3º lugar, mas por pouco tempo, já que Araújo curvou no final da reta em 3º. Pressionado por Pedro Lacerda, Vasco Campos perdeu o comando na travagem para a curva da orelha.
A primeira volta completou-se com Pedro Lacerda na primeira posição, Vasco Campos em segundo, José Araújo no terceiro, João Pedro Estrela no quarto lugar e Jorge Leite na quinta posição. Na segunda ronda ao circuito do Estoril, com Lacerda a acusar já algum avanço, o ambiente em pista piorou. Jorge Leite, no terceiro posto, ataca forte a posição de Vasco Campos e quase o atira para fora da pista. José Araújo aproveita também para o ultrapassar, mas Campos não permite e ambos tocam à saída da curva VIP. Com este incidente, os dois primeiros distanciaram-se e à entrada para a quarta volta, Pedro Lacerda detinha uma boa vantagem sobre Jorge Leite. No entanto, e como vamos poder ver no centro da imagem, os comissários de pista instalados no final da reta da meta mostraram bandeira amarela, sinal de interdição da ultrapassagem. Mas Jorge Leite não respondeu à ordem e assumiu o comando da corrida após passar Pedro Lacerda. Contudo, a luta entre aqueles não demorou muito mais tempo. Depois de passarem pela reta da meta, quase colados, Lacerda vai conseguir regressar ao comando. No entanto, e conforme vão ter oportunidade de ver mais à frente, com o comentário de Pedro Lacerda, os dois pilotos envolveram-se em sucessivos toques até conhecerem a desistência. Isto começou tudo. Eu cheguei ao fim da reta, vi bandeiras amarelas na curva 1, bandeiras amarelas na curva 2, comecei a aliviar um bocado o pé, não sabia o que é que estava no meio da curva. O Jorge Leite teve a ocasião de se aproximar a mim e quando chegámos outra vez à curva VIP, ele entrou pelo carro adentro, atirou-me fora, nitidamente, quer dizer, nem deve ter travado, travou em cima de mim. Depois continuámos e aqui no fim da parabólica interior fechou, eu vinha encostado a ele e bati-lhe por trás, quer dizer. Pedro Lacerda continuou em prova, mas Jorge Leite decidiu abandonar a corrida ali mesmo no final da reta interior. Com tudo isto, o comando ficou nas mãos de Vasco Campos, com Celestino Araújo, Paulo Rodrigues, Luís Macedo e José Araújo por perto. João Vilar, companheiro de equipa de Jorge Leite, era o 13º, levava agora na frente de Pedro Lacerda, mas este, receoso do seu Clio acidentado, deu de seguida entrada nas boxes. Mais leal pareceu-nos a luta pela liderança entre Vasco Campos e Celestino Araújo. Os dois pilotos dividiram o comando até ao sinal de suspensão da corrida, motivada pela perigosa colocação em pista do Clio de Paulo Rodrigues. Depois de retirado o carro e limpar a pista, voltou-se à corrida para o cumprimento do número de voltas exigido regulamentarmente. Vasco Campos e Celestino Araújo largaram da primeira linha e Vítor Lopes e José Araújo da segunda. Celestino e José Araújo viriam, no entanto, a permanecer por pouco no comando, já que em plena reta interior envolveram-se e acabaram por sair da pista, só retomando a prova nos últimos lugares. A liderança passou então para Luís Macedo, que apesar de apertado por Emílio Marta e Vítor Lopes, soube controlar e chegar em primeiro ao final da segunda parte da corrida. Vasco Campos, que por pouco não foi abalroado, mostrou-se no final desgostoso com o desenrolar da prova. Apesar de ter sido premiado com o segundo lugar no pódio, Vítor Lopes viria a ser desclassificado por condução antidesportiva. Assim, a classificação final desta prova do troféu Renault Clio Galp foi a seguinte: primeiro Vasco Campos, segundo Luís Macedo, terceiro Emílio Marta, quarto Celestino Araújo e o quinto lugar para Rui Costa. Esperemos que alguns destes pilotos, quando chegarem a escalões mais altos, já tenham um pouco mais de controle sobre os seus ímpetos, como acontece, aliás, com os nossos representantes nacionais no campeonato da Fórmula 3 alemã. Na corrida realizada no circuito de Avus, em Berlim, Castro Santos e Pedro Lamy tiveram sortes diferentes. A primeira, no sábado, feita sob chuva, foi má para os dois. Na segunda, no domingo, Lamy averbou uma saborosa vitória. Em contrapartida, Castro Santos voltou a ser vítima da má preparação do seu carro. O Campeonato Alemão de Fórmula 3 prosseguiu no passado fim de semana no circuito citadino de Avus, Berlim, com a realização da 7ª e 8ª corridas do ano. No circuito, como se pode ver nas imagens, com duas retas e um gancho muito apertado,
que generaliza esta confusão que se vê aqui na imagem, onde o português Pedro Lamy é também abarroado por um dos carros. Com isso ele perde algumas posições, enquanto Jörg Müller se distancia. Diogo Castro Santos também não foi feliz no arranque e perdeu alguns lugares. O estado escorregadio é bem visível nestas imagens, em que há um piloto que não consegue evitar a travagem. Pedro Lamy, aqui com o Reinhard número 8, segue atrás do sueco Peter Asplund. Ele estava nesta altura a tentar recuperar os lugares perdidos, consegue efetivamente passar o sueco e subir mais a algumas posições. Lá atrás já se consegue ver também Diogo Castro Santos com o Ralt número 1. Esta negociação de uma das chicanes que tiveram que improvisar no meio das longas retas. Aqui Pedro Lamy na frente já do sueco, o gancho, e Diogo Castro Santos também a passar Peter Asplund. Os dois da Lara Opel, e aqui Wolfgang Kaufmann não consegue de facto evitar este toque no corretor que o faz perder alguns lugares. Numa pista que, como se pode ver, já começava a secar. Aqui o abandono do piloto português, Diogo Castro Santos. Ele de facto não foi feliz este fim de semana e os motores voltaram a não colaborar, sendo obrigado a desistir com o motor nesta primeira corrida com o motor partido. Na frente, Jörg Müller controlava a corrida a seu belo prazer, caminhava destacado para a primeira vitória este ano. Aqui a cortar a linha de meta. Na segunda corrida, Marco Werner, como se pode ver, não consegue arrancar, deixa o motor ir abaixo. Há ali uma grande confusão, mas miraculosamente ninguém lhe bate. E vamos para a disputa da primeira travagem. No gancho à direita, aqui Werner, o líder do campeonato alemão. Sacha Massa, no colega de Diogo Castro Santos, teve um pouco mais de sorte e aqui ainda consegue liderar a corrida. Desta vez, ninguém conseguiu bater uns nos outros. Lamy tenta a recuperação possível, pois ele partiu do 8º lugar para esta segunda prova. Como se vê, disputada com o PC, aqui de novo a falha de uma travagem. Recuperação possível do piloto português no Reinhard amarelo. E os dois da Lara Opel a liderarem os acontecimentos, com Wolfgang Kaufmann na frente de Russell Ingall. Sacha Massa é o terceiro. Lamy aqui segue atrás do suíço Philipp Peter, no momento em que se registra a desistência de Diogo Castro Santos, desta vez devido a um peão. Lamy procura ultrapassar Philipp Peter, consegue na travagem para o gancho e ascende à terceira posição. À frente dele só estão os dois da Lara, de Kaufmann e Ingall. Nesta altura, Lamy luta pelo comando, quando estamos já na penúltima volta desta derradeira prova. A chicane consegue fazer à frente de Kaufmann. Como se pode ver na imagem, os dois pilotos muito colados, mas Lamy consegue levar a melhor e cortar a linha de meta, obtendo a sua segunda vitória este ano e ouvir-se mais uma vez a portuguesa no Campeonato Alemão de Fórmula 3. Campeonato que prossegue este fim de semana no circuito de Nürburgring. E está mais uma vitória portuguesa em terras estrangeiras. Matos Chaves iniciou a sua época na Fórmula 3000 com uma desistência. Foi no circuito de Silverstone, na Inglaterra, onde começou o Campeonato da Europa da modalidade. Matos Chaves foi forçado a desistir por avaria na caixa de velocidades do seu Lola Cosworth, depois de ter obtido a 10ª posição na grelha de partida. Entre nós, o fim de semana vai ser sublinhado pela Rampa da Valperra, prova que conta para o Campeonato da Europa. Para além de um número recorde de participantes, o piso da rampa foi todo refeito. Queda de recordes em perspectiva.
Para além dos cerca de 40 carros inscritos na prova a contar para o Europeu da Montanha, estarão presentes mais 100 carros repartidos pelos troféus Toyota iniciados, Citroën AX, Volkswagen Polo, BMW e pelo Campeonato Nacional do Grupo N. Pedro Vasconcelos esteve lá esta manhã. Com contagem decrescente para a partida da rampa da Falperra já a decorrer, a praça do município em Braga recebeu o costumeiro colorido que os automóveis de competição emprestam àquela cidade minhota. Os primeiros a serem verificados foram os Citroën do troféu. Os verificadores da marca do Double Chevron preocuparam-se com as costumeiras selagens do motor, caixa eletrónica, distâncias do carro ao solo e ainda com a verificação do número de pneus slick, que este ano está limitado a 6 por prova. Paralelamente, os comissários técnicos do Clube Automóvel do Minho procediam às verificações habituais, que se prendem essencialmente com os órgãos de segurança do carro e pesagens. Um pouco mais tarde, os concorrentes do Campeonato da Europa de Montanha e do Campeonato Nacional de Velocidade fizeram a sua aparição. Em termos de Grupo A, lista que registra cerca de 1,5 de inscritos, o favoritismo vai para os pilotos portugueses. Carlos Rodrigues, António Barros e António Rodrigues são potenciais vencedores em Grupo A, apesar da importante oposição por parte dos estrangeiros. Os pilotos portugueses são muito bons, têm muito treino. O resto do dia foi preenchido com as verificações dos troféus Toyota Iniciação, BMW e Volkswagen Polo. Todos os que de uma forma ou de outra estão ligados ao automobilismo puderam assim ter um primeiro contacto com os homens e as máquinas que já a partir de amanhã vão acelerar na Falperra. E no próximo domingo realiza-se o Grande Prémio de San Marino. É a 5ª etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, da qual faremos transmissão direta com início um pouco antes das 13 horas, hora de Lisboa. Ayrton Senna passou por Portugal e falou para rotações. Em Espanha, aconteceu mais uma jornada do Mundial de Motociclismo. No Autódromo do Estoril, rodou o Mazda Sport protótipo igual ao vencedor das 24 horas de Le Mans. E ainda motocross europeu em Erganil, enduro da Figueira e rally de carros antigos do Norte. Já a seguir, depois do intervalo. Nigel Mansell averbou o melhor tempo na primeira sessão de treinos qualificativos para o Grande Prémio de San Marino em Imola. A informação de José Pinto. Depois dos testes realizados a passada semana aqui no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, pensava-se que várias equipas, nomeadamente a McLaren e a Benetton e até a própria Ferrari, pudessem estar mais próximos dos Williams de Mansell e de Ricardo Patrese. E hoje mesmo, no primeiro treino livre realizado durante a manhã, verificou-se que Senna tinha conseguido um tempo muito próximo de Nigel Mansell. Rodou no mesmo segundo, ficou a apenas 1/10 segundo do Williams, do piloto inglês. No entanto, à tarde, na sessão oficial, naquela que poderá dar a grelha de partida para a corrida do próximo domingo, verificou-se que o Williams Renault, especialmente o de Nigel Mansell, acabava por se destacar e de que maneira sobre toda a gente. Depois de Senna ter entrado em pista, foi a vez de Nigel Mansell tentar o melhor tempo. E de facto conseguiu, na nona volta, ao realizar a marca de 1:21.842, marca que supera a pole position conseguida pelo piloto brasileiro o ano passado. Senna fez tudo o que estava ao seu alcance, mas não evitou ficar a 1,2 do piloto da Williams. Na verdade, o fosso entre estas duas equipas e estes dois pilotos voltou a acentuar-se. É uma grande diferença que amanhã, eventualmente, ainda poderá ser mais dilatada. A Senna diz que o carro, o seu McLaren, está melhor, mas Mansell também afirmou que o seu Williams cada vez está em melhores condições. Patrese, no outro Williams, não conseguiu rodar como nos habituou neste início de campeonato,
mas isso ficou a dever-se não a um problema de ordem física, e ainda em consequência do seu despiste aqui em Imola a semana passada, mas devido a problemas elétricos. Portanto, Mansell o único a rodar no segundo 21. Depois, um grupo de 5 pilotos, todos no segundo 23. Senna, Berger, Schumacher, Patrese e Alesi. E muitos problemas, já que falámos em Alesi, por parte dos carros italianos. Alesi, por exemplo, para conseguir a 6ª marca, efetuou vários peões. Falta de estabilidade dos Ferrari, falta de potência, quer no carro de Alesi, quer no carro de Ivan Capelli. Ainda antes de fornecer a grelha de partida, de referir que nas pré-qualificações realizadas esta manhã, de fora ficaram McCarthy e Roberto Moreno, apurados, portanto, Alboreto, Gachot, Katayama e Chiesa. A grelha provisória é a seguinte: Nigel Mansell 1.21.842, Senna 1.23.086. Depois Berger e Schumacher, Berger 1.23.418, Schumacher 1.23.701. Depois Patrese 1.23.876 e Alesi 1.23.960. Seguem-se Capelli e Alboreto, Butsen, Suzuki, Brundle, de Chesris, Comas, Martini e Leto. Estão para já de fora Chiesa, Belmondo, Hill e Eric Van der Poel. Em relação à primeira sessão de treinos para a corrida da Fórmula Opel, os portugueses não tiveram uma tarde feliz. Isto porque, dos 2 pilotos que participam neste campeonato europeu, o melhor foi Manuel Gião, da equipa Draco, mas apenas com o 10º tempo. E quanto ao Coceiro, da equipa PTM, não conseguiu melhor que o 13º tempo. A melhor marca foi para Michael Verger, que realizou 1.53.040. Depois ficou Casago e na terceira posição ficou o outro holandês, o Cohen. Dos portugueses, rodaram no mesmo segundo, o segundo 53. Mas houve 14 pilotos da vasta lista de participantes a esta corrida da Fórmula Opel que rodaram no mesmo segundo. E do Autódromo Tino Enzo Ferrari, em Imola, para rotações, José Pinto. RTP Desporto, as grandes transmissões. Grande Prémio de Fórmula 1, 5ª prova do Mundial. Grande Prémio de San Marino, domingo, 17 de maio, em direto, às 12h45 no Troféu, Canal 2. E aí está, o McLaren ainda não foi desta que chegou ao nível do Williams. Note-se, no entanto, que os treinos de sábado, os que definem a grelha de partida definitiva, poderão trazer uma surpresa. Ayrton deu-se sempre bem no circuito Dino Ferrari, aliás, ganhou ali no ano passado, secundado pelo seu companheiro Gerhard Berger. Mais, fez a pole position e assinou a volta mais rápida. Na terça-feira passada, o atual campeão do mundo esteve em Portugal para compromissos comerciais. Descontraído e bem disposto, falou para rotações. Mas no seu eu sei. É sempre agradável. Você fica deste lado. Isto é uma descolagem calma ou uma descolagem rápida? Veio para Portugal de férias, descansar depois dos testes de Imola. Você que tem andado com um stress muito elevado, porque de facto não está a conseguir os resultados que conseguiu, por exemplo, o ano passado, ao fim das 4 primeiras etapas do Mundial. É isso? É óbvio, esse ano a situação é bem diferente do ano da temporada de 91. Até agora o domínio das Williams em Renault é indiscutível, mas a gente tem procurado nesse mês, nos últimos 30 dias, durante o treinamento, sobretudo em Imola, solucionar alguns dos problemas com a máquina para eventualmente nos colocar numa posição de melhor competitividade. Ayrton, no defeso, no interregno entre um Mundial e o outro, isto foi como a fábula da formiga e da cigarra? A Williams trabalhou muito e a McLaren trabalhou pouco? Não, absolutamente. Todas as equipes trabalham muito nesse período de repouso, que seria dito. Na verdade, o trabalho é intenso, mas é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento nas fábricas, nos laboratórios. Por outro lado, é inevitável, às vezes surgem problemas técnicos que
acabam interferindo em muito a performance final do equipamento. Foi o que aconteceu com nós, nesse caso, enquanto as Williams conseguiram evoluir gradativamente e bastante. Mas as Williams apresentaram-se no terreno de competição com um carro à partida francamente mais desenvolvido, isto é, um carro que já dispunha de câmbio automático, um carro que já dispunha de suspensões ativas, enfim, um carro que à partida era mais competitivo que o MP47A. Sim, não, o carro deles já era um bom carro no ano passado e eles partiram daquele projeto procurando evoluir. Conseguiram. Nós partimos para um novo carro, uma nova tecnologia, e a falta de experiência, de conhecimento com um câmbio semiautomático, com uma suspensão eletrônica, com um novo conceito de aerodinâmica, nos trouxeram algumas consequências, até agora pelo menos. Entretanto, sem dúvida a nossa performance vai evoluir, vai melhorar ao longo do campeonato. O que resta, a dúvida, o que nos resta saber é se vai evoluir o suficiente para contrastar não só em alguns grandes prêmios as Williams, mas ainda pelo campeonato, já que após as 4 primeiras provas eles têm uma vantagem muito grande, não tão grande como a do ano passado, maior do que a do ano passado em relação ao segundo classificado, depois de 4 provas, maior do que a do ano passado, e ainda em cima disso eles têm um carro funcionando bem. Ano passado nós tínhamos uma vantagem boa, mas tínhamos um carro que estava com alguns problemas e eles estavam evoluindo. Esse ano é o contrário, a vantagem é do lado deles em termos de pontuação e também em termos de velocidade e confiabilidade. Então a carga é dupla esse ano, infelizmente é assim. Mas isso não tem muito segredo. A verdade final é que nós vamos ter que evoluir, vamos ter que aprender muito sobre o nosso carro e rapidamente para ainda poder ter alguma chance de lutar, de competir pelo campeonato. Embora eu reconheço uma grande dificuldade disso acontecer. Desculpe uma pergunta tão frontal, tão direta. O que é que falta à McLaren? É a suspensão ativa? Não é um assunto, não é apenas um detalhe ou um aspecto do carro. O carro, para ter sucesso constante, ele necessita de tudo. Ele necessita de um bom conceito e um bom equilíbrio aerodinâmico, ele necessita de um bom conjunto da suspensão, daí vem a suspensão eletrônica, o câmbio semiautomático ou totalmente automático funcionando confiavelmente, um motor bem desenvolvido também, na confiabilidade, na potência, que depende também de um combustível bem desenvolvido. São todos componentes que têm que funcionar em harmonia. E algumas vezes alguém consegue fazer melhor do que você. Foi o caso das Williams esse ano. Eles até agora demonstraram uma superioridade em todos os aspectos com relação à McLaren e Honda. Mas a McLaren e Honda venceu muito até hoje, tem tecnologia e tem pessoal para lutar e procurar anular essa vantagem. O único fator que me resta ainda como dúvida é o tempo, o fator tempo. Em quanto tempo isso pode ser feito? Isso ninguém tem uma resposta. E, por exemplo, quando é que você pensa estrear a suspensão ativa? O desejo seria o quanto antes, porque ela vai trazer uma melhoria na performance. Mas não em Imola. Não, absolutamente não. Imola está fora de cogitação e provavelmente nem Monte Carlo. Talvez só no Canadá ou após o retorno do Canadá. Não existe uma data fixa, mas não a curtíssimo prazo. De qualquer modo, a Ayrton, você luta pelo título e agora nos testes de Imola já conseguiu rodar no mesmo segundo do Nigel Mansell. Isso quer dizer que a evolução foi grande? Foi, a evolução existiu, mas talvez Imola tenha algo de especial com relação a mim, porque eu até hoje, desde que participo na Fórmula 1, apenas em uma oportunidade não tive na pole position em Imola. Todos os anos eu estive na pole position lá, então quem sabe lá a gente conhece um pouco melhor o caminho da pista e consegue anular um pouquinho nesse aspecto a vantagem das Williams Renault, e quem sabe a gente consegue essa semana, então largar na primeira fila, quem sabe até na pole position, de volta à pole position. É difícil o momento, mas a gente está lutando, está apostando. Não, eu acho que depois de conseguir mais 60 pole positions, a gente não consegue esquecer isso facilmente, não. Mas a gente está trabalhando e está lutando para conseguir retornar a uma posição de competitividade, para não só lutar por uma pole ou uma liderança em algumas voltas da corrida, mas para vencer grandes prêmios também. E só o tempo é que nos vai dar essa oportunidade. Pensa que Imola pode ser o Canadá do ano passado, mas ao contrário, isto é,
acaba o domínio da McLaren 91 e começa o domínio da McLaren agora 92, depois das 4 etapas iniciais? Não, eu acho que a situação é um pouco diferente do que o Canadá no ano passado. Mas eu acho que em Imola talvez a gente tenha a possibilidade de fazer talvez a nossa melhor corrida nessa temporada. Resta esperar o final de semana. Ayrton, muito obrigado. Você vai no seu helicóptero de regresso para mais um dia e meio de férias no Algarve. Nós marcamos encontro consigo no domingo, porque lá estaremos também, naturalmente, a RTP, a transmitir em direto o Grande Prémio de Imola. Quem sabe até no sábado, na transmissão das tomadas de tempo, ou então no domingo na corrida. É verdade. Fica o encontro marcado. Muito obrigado. Ok. E fica esta saborosa expectativa de saber se nos treinos de sábado o Ayrton Senna vai conseguir fazer melhor tempo do que o Nigel Mansell. Tudo pode acontecer. No fim de semana passado, a cidade de Jerez de la Frontera, no sul de Espanha, foi pequena para acolher os milhares de motociclistas que ali se reuniram. O caso não era para menos. Disputava-se o Grande Prémio de Espanha em motociclismo. Ganhou outra vez Mike Doohan, em Honda, na classe 500 cm3. Nas 250, a vitória desta vez foi para a Aprilia, pelas mãos de Reggiani. Vamos recordar os momentos mais importantes. No Grande Prémio de Espanha, na cilindrada de 250 cm3, Luca Cadalora falhou a hipótese de imitar Michael Doohan com 4 vitórias em 4 provas no Mundial de Velocidade deste ano. O campeão do mundo, todavia, obteve a pole position nos treinos cronometrados à frente do seu compatriota Loris Reggiani. Mas na partida foi Pier Francesco Chili quem levou vantagem, seguido por Masahiro Shimizu e Luca Cadalora. Logo na segunda volta, porém, os dois pilotos da Honda ultrapassaram o italiano da Aprilia para, na volta seguinte, Cadalora assumir por alguns instantes o comando. Loris Reggiani, o piloto que partiu na 4ª posição aos comandos da sua Aprilia, veio a assumir o comando da prova quando entrávamos na 6ª volta de corrida. Desta forma, o piloto italiano assume definitivamente a liderança, beneficiando da sua Aprilia muito bem adequada ao novo piso do circuito andaluz e mecanicamente resistente ao calor que se fazia sentir. Reggiani cimentou paulatinamente a sua vantagem sobre os seus adversários mais próximos, efetuando uma prova sem erros, a confirmar a sua total recuperação do acidente sofrido em Jerez no decorrer de ensaios privados antes do início da temporada. Com Reggiani imperturbável na frente, a luta pelo segundo lugar animava-se com Cadalora, Shimizu e Chili, seguidos a alguma distância por Alberto Puig, Carlos Carlos e Helmut Bradl. Pilotos que se juntaram posteriormente aos primeiros por alguns instantes. Chili, Cadalora, Shimizu e mais atrás os restantes concorrentes. Vindo de trás, Helmut Bradl, vice-campeão em título na Honda número 2 e principal adversário de Cadalora, juntou-se ao animado grupo, vindo a terminar na 2ª posição, mantendo-se assim como o primeiro rival do italiano. Instalado no 2º posto a 2 voltas do fim, Pier Francesco Chili perdeu a hipótese de garantir uma dupla Aprilia em Jerez, quando, ao cortar a meta, levantou os braços, julgando tratar-se do fim da prova. Porém, a corrida tinha ainda mais uma volta e, ao dar conta do seu erro, o que não aconteceu de imediato, o piloto italiano retomou a prova, mas não conseguiu melhor que o 6º posto. Repare-se, Chili a festejar antes do tempo. A vitória de Reggiani, a alegria do vencedor, a contrastar com a tristeza de Chili, que viu escapar a 2ª posição para Helmut Bradl. De novo,
Reggiani a cortar a meta e a tristeza do seu compatriota e companheiro de equipa. Apesar de ter sido quarto, Luca Cadalora mantém o comando do campeonato com 70 pontos, à frente de Helmut Bradl com 37 e Carlos Cardos com 33. Seguem-se as Aprílias de Reggiani e Achille com 28 e 26 pontos, respectivamente. Em 500 centímetros cúbicos, prova que a RTP transmitiu no programa Troféu, Michael Doohan repetiu a dose habitual, conseguindo, na quarta prova da temporada, a sua quarta vitória. Doohan, que dominou a corrida de fio a pavio, conquistou forte vantagem, larga vantagem sobre Wayne Rainey, que terminou na segunda posição. O interesse da corrida esteve na luta pelo terceiro lugar, com Alex Crivellet, Niall Mackenzie e Kevin Schwantz a discutirem essa posição. Enquanto Doohan cortava a meta e Rainey garantia o segundo lugar, o piloto espanhol Alex Crivellet acabava por cair na última volta, entregando assim de bandeja o terceiro lugar a Niall Mackenzie. A queda do piloto espanhol vista através da câmara instalada na sua própria moto. No campeonato, Michael Doohan comanda com 80 pontos, seguido por Wayne Rainey com 45, Chandler e Schwantz com 32. O Mundial prossegue no próximo dia 24 com o Grande Prémio de Itália em Mugello. E vamos continuar nas duas rodas. Motocross europeu em Erganil para a classe dos 125 cm3, um volumoso lote de pilotos estrangeiros esteve presente. A vitória foi para um italiano. O Motoclube de Erganil realizou um espetacular trabalho na pista da Peneda Talhada ao remodelar por completo o traçado e apresentar um complexo desportivo de nível internacional. Vimos o teste alcoólico. Trata-se efetivamente de uma pista preparada para receber qualquer corrida internacional, na medida em que tem estruturas próprias para esse fim. Além do mais, o trabalho desenvolvido pela organização agradou a todo o mundo, incluindo os pilotos que o elogiaram, como por exemplo o segundo classificado, o francês Xavier Lefebvre, que referiu não haver nenhuma organização em França com a mesma categoria. Para que o trabalho da organização fosse devidamente recompensado, nada melhor do que uma espetacular corrida em termos desportivos, aliás, como acabou por acontecer. As três mangas foram todas disputadíssimas porque houve luta para o primeiro lugar em todas elas, mas tão importante como isso é que essa luta não se referiu ao primeiro lugar, mas sim a todas as posições cimeiras. Uma corrida como há muito já não víamos. O italiano Massimo Beltrami, com o número 12, demonstrou que ocupa o primeiro lugar do campeonato por mérito próprio, porque na nossa corrida foi de longe o piloto mais regular, vencendo uma manga, terminando uma outra na segunda posição e, por último, um terceiro lugar. Com estes resultados, o primeiro posto da geral ficou assegurado, o que contribuiu para comandar destacado o campeonato após a terceira prova. Venceu a primeira manga com muita luta do seu vizinho da República de São Marino, Mauro Dalago, com o número 15, que terminou em segundo, mas nas outras duas mangas desistiu. Na segunda manga não foi além do terceiro lugar, muito longe dos dois primeiros, mas com o seu compatriota Fábio Balducci, com o número 20, colado a si no quarto lugar. Jacques Vimon, um ex-campeão do mundo, presente em Erganil, selecionador da equipa francesa. Na última manga voltou a lutar pelo primeiro lugar, não conseguindo levar a melhor, mas terminou em segundo, muito perto do vencedor. Xavier Favre, com o número 117 em Kawasaki, um piloto francês, foi de longe o que mais nos agradou, porque andou sempre muito depressa e se na segunda manga não tivesse tido azar, com certeza que era um candidato à vitória. Mesmo assim, foi o segundo da geral. Na primeira manga lutou muito com o primeiro e segundo classificado e terminou em terceiro, mas muito perto dos dois pilotos da frente. Na segunda manga arrancou mal, nunca conseguindo ultrapassar o 13º posto, posição em que terminou. Mesmo com uma luta incrível por parte de Massimo Beltrami, o piloto francês conseguiu resistir e venceu, compensando deste modo a má classificação anterior e terminando no segundo lugar, mas naturalmente muito longe do primeiro. Com uma má classificação em Itália e não pontuando em Espanha, mesmo assim é o 10º do campeonato, embora não tenhamos dúvidas que vai subir. O italiano Fabrizio Bruno, com o número 9 em Honda, foi outro piloto que podia ter subido na classificação final, não fosse a má corrida da primeira manga, em que não pontuou, porque terminou na 19ª posição. A segunda manga voltou a ser uma corrida espetacular porque uma vez mais se assistiu a muita luta, desta vez entre Andrea Ganassi, 128 em Honda, um piloto de San Marino, que comandou até à última volta, exatamente quando foi ultrapassado pelo italiano Fabrizio Bruno, que venceu. Com isto, Ganassi foi segundo. Para dar continuidade à ótima corrida a que se estava a assistir, a última manga não fugiu à regra e voltou a haver uma luta terrível para o primeiro lugar.
Fabrício Bruno voltou a terminar bem classificado, mais concretamente na terceira posição, mas relativamente perto dos pilotos da frente. Na imagem, o Joaquim Santos, um homem dos nossos rallies. Bruno, só a 2 voltas do fim, conseguiu chegar ao lugar em que terminou, porque no início não andou nos lugares da frente, tendo deste modo que efetuar uma recuperação que o levou ao lugar referido. Mesmo não pontuando na primeira manga, terminou num ótimo terceiro lugar da geral. 2 italianos e um francês obtiveram os 3 primeiros lugares da geral, o que vem demonstrar que vão ser os pilotos destes 2 países que vão dominar o Campeonato da Europa. Andrea Ganassi, com o número 128 em Honda, foi o 4º classificado da geral, depois de ter demonstrado que também tem categoria para vencer. De qualquer modo, as coisas não lhe correram bem na nossa corrida. São vários os pilotos nacionais que podiam ter participado na nossa corrida e conseguido uma classificação razoável. Johnny Esteves, Pedro Martins e Luís Serra deviam ter corrido em Arganil. O primeiro chegou atrasado às verificações técnicas e não foi autorizado a participar, embora nos tivesse confidenciado que não recebeu qualquer informação da entidade federativa, embora tenha feito a sua inscrição para esta prova no passado dia 10 de março. Pedro Martins também não esteve presente, segundo nos informaram, por não ter licença internacional. Por sua vez, Luís Serra, pura e simplesmente não compareceu. Braulio Silva e Pedro Castro foram os representantes nacionais, com provas modestas, andando normalmente nos últimos lugares e ficando deste modo fora dos pontos. Máximo Beltrami foi o vencedor da geral, seguido pelo francês Xavier Favre e pelo italiano Fabrizio Bruno. Em termos de Campeonato da Europa, do primeiro é Máximo Beltrami com 120 pontos, seguido por Simone Giromali com 90 e por Mauro Del Lago com 74. Do motocross para o Enduro, António Lopes e Paulo Marques foram os animadores do Enduro da Figueira da Foz. 2 dias de prova, 390 km ao todo, e domínio de Paulo Marques. A segunda prova, com 2 dias a contar para o Campeonato Nacional de Enduro, aconteceu no passado fim de semana na Figueira da Foz. António Lopes, mesmo com uma queda no primeiro dia, venceu, para Paulo Marques terminar em segundo, mesmo queixando-se da falta de treino. No outro dia inverteram-se as posições, acabando por levar a melhor o atual campeão nacional pela margem mínima de 1 segundo. João Lopes com o número 3 e também em Honda foi o terceiro da geral. Miguel Farrajota com uma Aprilia e com o número 16, mesmo não gostando da marcação do Enduro, venceu com a vontade o primeiro dia para no outro abandonar. Jorge Silva em Suzuki com o número 14, mesmo não andando bem na segunda volta do primeiro dia, terminou em segundo. No outro venceu, o que lhe garantiu o primeiro lugar da geral. Marcos Carvalho com o número 18 e aos comandos de uma Aprilia, na primeira prova especial ficou sem travão traseiro, o que naturalmente o retardou. De qualquer modo terminou em terceiro, para no outro ser segundo, o que lhe garantiu o idêntico posto em termos de geral. Nuno Ferreira com o número 31 tripulando uma Suzuki dominou como entendeu os 2 dias deste Enduro, o que lhe garantiu o primeiro posto da geral da categoria de motos com motores a 4 tempos. Rodolfo Sampaio, em Honda 600, lutou com Mário Brás, que tem o número 29 e que tripulou uma Suzuki 350, levando a melhor no primeiro dia, mas com uma diferença de pouco mais de 1 segundo. No dia seguinte, terminaram pela mesma ordem, mas com uma diferença de tempo ligeiramente superior, cerca de 7 segundos. Entre os verdes e na categoria 50, Bianchi e Prata venceu os 2 dias, o que começa a ser uma situação normal, seguido por Paulo Costo, ambos em Aprilia. António M. Faria em Suzuki com o número 54 e António P. Faria em Yamaha com o número 52 dominaram os 2 dias, levando a melhor o piloto da Suzuki na categoria verde livre. Na categoria verde 125 série, o grande dominador foi Alexandre Mendonça com o número 113, que venceu os 2 dias. António Pinto com o número 114 aos comandos de uma moto nacional AJP foi o segundo da geral, depois de ser 4º no primeiro dia e segundo no outro. Depois das 2 rodas passamos às 4 rodas, que andam aliás um pouco mais devagar. Depois do Rally de Pedras del Rei, os carros antigos voltaram às estradas, desta vez no norte. Dia 9 de maio, 10h31. António Ferreira de Magalhães partia para a estrada com o seu belo Buick de 1917. Iniciava-se assim o 6º Rally Sopete para automóveis antigos. O que se pretende é mostrar a toda a gente que ainda existem carros de velhos tempos a andarem bem, mas sem exigirem andamentos muito rápidos. Portanto, o que é que se pretende? Uma prova lenta. Como viu, a velocidade de estrada foi uma velocidade de 30 km/h, era aquilo que exigíamos, e que se pode cumprir facilmente. Quanto ao resto, depois para darmos mais um bocadinho para podermos estabelecer uma classificação que não seja tão linear, procuramos montar quase como um rally paper, com perguntas de observação, como viu também. Enfim, é o processo de chegarmos ao fim, alegre convívio, que é aquilo que se pretende também. Como viu, a parte social é aquela que tem grande implicação sempre nas nossas provas.
Carlos Santos, com o fora A, terminava a etapa da manhã de sábado apenas com 20 pontos de penalização. António Simões, ao volante de um Austin de 1933, penalizava mais um ponto e era o segundo. Uma das tarefas mais curiosas desta etapa que ligava Póvoa a Vila do Conde passando pela Maia consistia numa prova de avaliação de distâncias. A sorte ditava o número, que mais não era do que a distância que o concorrente teria de percorrer, havendo um ponto de penalização por cada centímetro de diferença entre o estipulado e o percorrido. Aqui apenas Mário de Sousa Graça não penalizava. No entanto, o seu belo Renault de 61 não terminaria a prova. Após o almoço, nova etapa. Desta feita, os concorrentes partiam de Vila do Conde com destino à Póvoa de Varzim num percurso de 78 km. A meio da tarde, uma regularidade aguardava-os, média de 25 durante 1 km. Fernando Martins, no impressionante Auburn de 34, Jorge Miranda, no Mercedes 190 e José Loureiro, no Jaguar E, eram os únicos concorrentes que terminavam a zero. Domingo, o rally iniciava-se com uma prova de maniabilidade. José Loureiro e Artur Mendes, em Mercedes 190E, eram os mais rápidos, terminando empatados. Seguiam-nos também Execo, Filipe Nogueira, no belo Citroën Cabrio, e Carlos Campos. Seguia-se então um percurso de estrada com 29 km, em que os concorrentes visitavam alguns dos mais belos locais da zona da Póvoa de Varzim, como por exemplo a Igreja de Ratos, uma das joias do românico português. No final, as classificações eram divididas em 4 classes. Em veteranos, António Magalhães, ao volante do Buick de 1917, era naturalmente o vencedor. Na categoria de Vintage, João Macedo Leitão terminava à frente com o Ford de 1927. Carlos Santos, também em formas de 30, seguiu e José Sequeira, ao volante de um Nash do mesmo ano, era o terceiro. Nos post-vintage, Filipe Nogueira impunha o belo Citroën Cabrio. José Soares, também em Citroën, era segundo. E José Santos, ao volante de um Chevrolet, terceiro. José Loureiro terminava à frente na classe pós-guerra, tendo atrás de si Aurélio Neves com Morris de 1947 e Jaime Monteiro, também em Morris. No final, a vitória foi sem dúvida para a camaradagem e para a boa disposição. A pista do Autódromo do Estoril acolheu, na manhã de sexta-feira, um convidado especial. Nada mais, nada menos do que o Mazda 787 Sport Protótipo, que ficou em 8º lugar nas 24 horas de Le Mans, guiado por Pierre Dieudonné e Maurício Sala. Os jornalistas foram convidados a darem uma voltinha ao lado de Pierre Dieudonné. Parece que as emoções foram mais que muitas. O modelo que a marca nipónica trouxe até ao Autódromo do Estoril era o 787 do ano de 90, carro que terminou as últimas 24 horas de Le Mans no 8º lugar, a algumas voltas do Mazda vencedores. Esta máquina está equipada com motor rotativo de 4 rotores em linha, com 654 cm3 por rotor. Esta solução teve de ser abandonada pelo construtor japonês, uma vez que a FISA proibiu a utilização deste tipo de motores na edição de 92 do Mundial de Sports. Agora a Mazda apresenta-se neste campeonato com um carro completamente novo, equipado com motor V10 de 3,5 litros. Voltando ao carro que hoje esteve na nossa única pista permanente, um monocoque é feito em material compósito de carbono com tubo duplo. Nesta sua promoção, a Mazda proporcionou a alguns jornalistas um contacto mais próximo com o 787. Rotações também deu uma volta com Pierre Dieudonné, piloto que atualmente exerce as funções de Team Manager na equipa Mazda, conduzindo apenas em testes. No reduzido habitáculo do carro experimentámos sensações diferentes e ficámos impressionados com as acelerações e travagens. Como curiosidade, refira-se que se chega à entrada da curva 1 a cerca de 300 km por hora. No final, todos os representantes da comunicação social comungavam da mesma opinião em relação às performances deste carro. Na primeira curva dá para pensar, dá para pedir ao Pierre Dieudonné para parar e deixar-me sair. Mas eu estava com mais medo da reta da meta, mas felizmente ele entrou. Ele deve ter olhado para mim, deve ter visto que de facto eu estava... Não, é impressionante. Do arranque e a chegada à curva lá em baixo mete impressão. Nomeadamente a curva 3 então, pá, é assim um bocado, modos que respeito, de resto faz-te bem. É uma ótima sensação, evidentemente, que é uma sensação de grande velocidade. Lá em baixo, na primeira curva, dá um certo sufoco, mas depois, eu tinha pedido ao Dieudonné, não faça uma volta canhão, faça uma volta para alguém que vem a primeira vez. Atualmente, o Mundial de Sport Protótipos vive uma situação de fraca competitividade e grande parte dos envolvidos neste campeonato mostram-se pouco satisfeitos com as medidas tomadas pela FISA. Je pense qu'il y a une erreur qui a été commise en imposant la nouvelle formule à moteur 3,5 litres, ce sont les mêmes moteurs que la Formule 1.
Ils ont aussi voulu faire des courses courtes, des courses plus courtes. Et puis finalement, je ne pense pas qu'il y ait de place pour une sous-catégorie Formule 1. Il y a la Formule 1 qui marche très bien, il faut qu'elle reste où elle est. Et ce qui a fait la spécificité des épreuves d'endurance, pour voitures de sport prototype, c'était des courses longues avec des ravitaillements, des changements de pilote et bien sûr cette notion d'endurance. Alors en plus de cette erreur stratégique, il y a bien sûr la conjoncture économique mondiale qui est difficile pour le moment. Et les deux éléments mis ensemble expliquent qu'il y a très peu de voitures et que le pouvoir sportif, la FISA, doit réagir très rapidement pour améliorer cette situation. Resolução que terá de surgir a curto prazo, sob pena de se perder campeonato que já viveu momentos de grande emotividade. Pierre Dieudonné, ex-jornalista. Neste fim de semana vamos ter o Grande Prémio de San Marino, domingo, a partir de pouco antes das 13 horas. Televisores ligados no Canal 2, faz favor. E entre nós, em Braga, a Rampa da Falperra, transmissão direta no sábado a partir das 17h30 e no domingo a partir das 10h45. Foi a Rota 6. Bom fim de semana.